Eu sou César Augusto do Movimento da Transfiguração e hoje eu vou continuar o segundo vídeo sobre uma série sobre os fundamentos da vida espiritual. Os fundamentos de uma verdadeira vida cristã, de uma verdadeira vida de oração. E por causa disso eu já tenho que indicar para você logo de início que esse vídeo seria como uma continuação de um primeiro vídeo, a qual eu enfrento a pergunta: o que é a oração cristã? Então já coloco aqui em cima, onde você vai ver esse vídeo que enfrenta o que é, o que consiste a oração cristã. Para que neste segundo vídeo nós vamos enfrentar uma segunda questão: como fazer oração cristã? Como? De que forma? De que maneira? De forma física, psicológica, espiritual? Como devemos nos comportar e agir para verdadeiramente realizarmos uma oração cristã? Então, no primeiro vídeo a gente viu que a oração cristã é fundamentada primeiro na criação do homem. O homem foi criado por Deus à imagem e semelhança. E por isso ele tem uma alma imortal que deseja contemplar a Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. E grita na sua alma mais íntimo o desejo de ver a face de Deus. Com o pecado, o homem cria uma ruptura. E a partir dessa ruptura, ele continua com o desejo, mas não sabe mais o caminho. E por isso, o Pai envia seu Filho, que nasce por obra e graça do Espírito Santo, no ventre da sempre Virgem Maria. E assim o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E concluímos o vídeo passado com a afirmação: a oração cristã é uma participação da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração de adoração ao Pai, por Cristo, em Cristo e com Cristo, na força do Espírito Santo. Mas aí surge uma segunda pergunta: como é que Jesus orava? Como era a oração de Jesus? Se no vídeo passado enfrentamos o que é oração, então a oração é participar da oração de Cristo. E agora precisamos compreender como Jesus orava. E voltamos para o texto que vai nos acompanhar. A transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que vemos aqui nesse belíssimo ícone. Lucas capítulo 9, versículo 28. Retornamos à mesma afirmação. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago. Ele subiu uma montanha para orar. Então Jesus orava. Jesus rezava. Como é que Jesus rezava? Vamos tentar descobrir e mergulhar nesse grande mistério. Como Jesus, na sua divindade e humanidade, aqui na terra, ele alimentava e cultivava e vivenciava a sua unidade com o Pai. Essa profunda unidade. Então, para isso, precisamos retornar ao princípio. A Trindade Santa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O mistério central da nossa fé. Um só Deus em 3 pessoas distintas. E sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, sendo um só, são 3 pessoas, porque na relação de 3 pessoas existe amor, existe diálogo. Então, nesse amor profundo do Pai que ama o Filho e do Espírito Santo, que é o próprio amor do Pai e do Filho, quando é vivenciado essa realidade, quando nós compreendemos essa realidade de forma profunda, que esse diálogo era perfeito entre o Pai e o Filho e o Pai. Quando Jesus assume a nossa natureza, quando o Verbo se fez carne, Jesus veio para este mundo e continuou esse diálogo. Mas a partir desse momento Jesus tem uma humanidade, uma alma humana, um corpo humano, sendo ele plenamente Deus e plenamente homem. Ele traz esse diálogo aqui para a Terra. Nós vamos ver um documento da igreja que é a Instrução Geral de Introdução à Liturgia das Horas,
que ele vai falar sobre essa realidade de que Cristo traz para este mundo o diálogo eterno do Pai com o Filho. Vejamos o que esse documento, no número 3, né, o IGLH, Instrução Geral da Liturgia das Horas, diz: vindo ao mundo para comunicar aos homens a vida divina, o Verbo que procede do Pai, como esplendor da sua glória, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, Cristo Jesus, ao assumir a natureza humana, introduz nessa terra de exílio o hino que eternamente se canta no céu. Então vejamos, Jesus veio a este mundo e introduz esse hino, esse diálogo do Pai e do Filho, que por ser tão belo, tão perfeito, ele é apresentado como um hino. Ele traz para este mundo. E desde aquele momento ressoa no coração de Cristo o louvor divino, expressos em termos humanos de adoração, propiciação e intercessão. E aí, meus queridos irmãos e queridas irmãs, entramos na primeira grande afirmação que talvez a gente não tenha se ocupado a pensar nisso. Então, Jesus teve, na sua humanidade, que aprender a rezar, aprender o trato da oração. Ele vai assumir, por quê? Na sua humanidade, a oração precisa passar pelas nossas palavras, pelos nossos afetos, pelos nossos pensamentos. Quando nós rezamos, usamos a nossa imaginação, usamos todo o nosso ser, toda a nossa estrutura humana participa do diálogo da oração. No nosso corpo, nós nos ajoelhamos. Então Jesus, ao assumir a nossa natureza humana, ele também precisou aprender a rezar. Então é a primeira grande constatação para compreender como fazer a oração cristã. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo. E mais do que o nosso modelo, é a causa da nossa oração. Porque orar é participar da oração de Jesus Cristo. Um por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, tanto ele é a causa, né, aquele que opera verdadeiramente a oração, e além disso, ele é o modelo perfeito de orante. Então, por dois motivos, nosso olhar deve se centrar em Cristo, porque a oração é nele, e o exemplo também é dele. Então, Jesus, quando assume a nossa humanidade, ele precisou aprender a expressar-se de forma humana, a sua forma de oração, a sua forma de diálogo. E quando compreendemos assim, para ficar mais claro, vamos ver agora o que o Catecismo da Igreja diz sobre isso. Porque talvez você na sua mente fique assim, parece estranho, Jesus precisou aprender a rezar. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja, no número 2599, diz. O Filho de Deus, que se tornou o filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração do seu povo, na sinagoga de Nazaré, no templo. Então, nessa primeira parte, o Catecismo afirma que no coração humano de Jesus ele precisou aprender a rezar. E ele aprendeu a rezar como nós aprendemos. Boa parte de nós aprendeu a rezar como? Com a nossa mãe, com a avó, às vezes o pai, mas a maioria, né, da nossa mãe. Então Jesus também aprendeu com a sua mãe, aprendeu com São José. Ele aprendeu na sinagoga. Como é que Jesus rezava? Rezava com os salmos, como os judeus. Por isso que até hoje nas nossas missas nós rezamos, cantamos os salmos. É a oração do povo de Deus, que foi assimilada e cristificada para que seja rezada também como oração do novo povo de Deus, que é a igreja. Já numa nota cristológica, cristocêntrica, tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então Jesus, na sinagoga, ele também, nos ritos, na festa das tendas, na festa da Páscoa, na mesa, onde no banquete. E isso é tão característico que ele vai passar para nós.
A Eucaristia, a Santa Missa, foi instituída numa ceia pascal, num rito judaico de oração, onde há uma junção entre oração, rito de acontecimento, narrativas de acontecimentos e ritos simbólicos. É basicamente o que acontece na missa. Tem a narrativa da vida de Cristo, ele morreu, ele tomou o pão, pegou o cálice, tem uma narrativa de como ele nos salvou. A ceia judaica tem uma narrativa de como Deus salvou o povo do Egito. Mas também tem rito, tem o pão, tem o vinho, tem as orações. Então, Jesus vai aprender no seu coração humano a se expressar, né? A expressar sentimentos, afetos, pensamentos, palavras, por meio de todo esse ambiente familiar e no seu ambiente judaico a qual ele vivia. A qual ele vai aprender a expressar a sua forma de oração, né, humanamente, com a sua humanidade aqui na Terra. Mas o catecismo continua dizendo, mas sua oração brotava de uma fonte bastante secreta. Como deixa entrever com a idade de 12 anos, eu devo estar na casa do meu Pai. Então, o catecismo afirma uma segunda coisa, mas a fonte da oração de Jesus estava onde? No seu relacionamento com o Pai, na sua filiação divina, na sua identidade divina de filho de Deus. Então, a sua identidade de filho de Deus era a fonte. A forma eram os salmos. Era a festa das tendas. Era fazendo tenda. E fica imaginando, na festa das tendas, Jesus já maior, quando São José já tinha falecido, já tinha partido, ele construindo a tenda para com Nossa Senhora fazer a festa das tendas lá junto com ela, fazendo refeição. Também na ceia judaica. Depois ele vai fazer isso com os apóstolos também. Toda essa experiência de oração que ele vivenciava, mas tudo isso Jesus fazia igual aos outros externamente, mas internamente ele fazia tudo diferente, porque brotava da sua filiação divina. Então, se Jesus é a causa eficiente da nossa oração, porque nós rezamos por, com e em Cristo, Jesus também é o nosso modelo. Então, começamos a compreender como fazer a oração cristã. Ela precisa de uma fonte, mas precisa de um aprendizado. Então, olhando para Jesus Cristo, nós compreendemos a fonte é a filiação divina. E o aprendizado foi a família, foi o ambiente judaico, a sinagoga, o templo, as festas judaicas. Acontece conosco a mesma coisa. Para aprendermos o caminho da oração cristã, nós precisamos fazer o caminho de, primeiro, recebermos a filiação divina. Porque em Jesus a filiação divina é a sua natureza. Ele é o Filho. Nós não somos. Nós somos criaturas. Deus nos criou. Quando Deus cria uma vaca, ela é uma criatura. Para que exista, para que alguém possa, por exemplo, dizer assim, possa existir alguma forma de filiação, ou materna ou paterna, necessita que exista igualdade de natureza. Apesar de algumas pessoas hoje querem dizerem até que adotam um cachorro, mas não tem como se adotar, porque continua ele sendo cachorro e você ser um ser humano. Agora, quando um casal, por exemplo, que não tem filho, adota uma criança, ele está realmente alguém da sua própria natureza. É uma adoção. Você não pegou uma criança, ninguém pega uma criança para criar, como pega um cachorro para criar. Porque criar já está dizendo, existe uma distinção de natureza. Neste caso, só Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus
quando ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, morreu numa cruz e depois ressuscitou, ele conquistou para nós a filiação. Aquilo que ele tem por natureza, ele nos dá por graça, por dom. É o dom da nossa salvação. Que ele nos conquistou pela morte na sua cruz, que fez com que a separação gerada pelo pecado fosse rompida. E pela encarnação, a separação que existia de natureza entre a divindade e a humanidade foi também superada, porque em Jesus Cristo foi unida a natureza humana e a natureza divina. Então tudo que nos separava de Deus, que nos impossibilitava de uma amizade com Deus, de uma filiação, foi superada pela morte e ressurreição. E isso é comunicado como? É comunicado a nós, por meio da igreja, pelo sacramento do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos incorporados a Cristo, nós recebemos a filiação divina, nós nos tornamos, como diz São Paulo, filhos no Filho, Jesus Cristo. Então, a primeira questão está agora elucidada para nós. Como nos tornamos filhos? A oração, para ser exemplo de Jesus, tem que brotar da nossa filiação. Jesus é o Filho. Nós nos tornamos filhos no Filho quando somos batizados. E por isso a oração cristã diferencia-se de todas as outras. Porque ela se baseia na filiação divina, na participação do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Que podemos, pela força do Espírito Santo, chamar Deus de Abá, quer dizer, papai, papaizinho, unido a Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós podemos rezar. Então a oração cristã, como ela se realiza? É por meio do sacramento do batismo, que nos confere a filiação divina, que nos incorpora no corpo místico de Cristo, que é a igreja, que nos faz participantes da filiação divina, nos tornando filhos no Filho. Então, como Jesus, à semelhança de Jesus, a nossa oração também brota de uma fonte profunda, da nossa filiação divina recebida no sacramento do batismo. Mas aí, passamos para o segundo ponto. Jesus precisou aprender a rezar. Mesmo tendo a filiação divina, mesmo tendo a fonte da oração, ele teve que aprender a expressar-se de forma humana. As suas palavras, os seus sentimentos, os seus gestos, participando de toda a liturgia do seu povo. É o que acontece conosco, para que a oração cristã se desenvolva em nós. É necessário o exercício. Então a oração é dom e exercício. Ou poderíamos melhor dizer, é um dom que se desenvolve por meio do exercício. A primeira coisa que é pedida para nós é aquilo que Jesus também vivenciava. Jesus se inseriu na fé do seu povo, no sentido de, na revelação que tinha no povo. Ele participava do povo eleito. Então Jesus participava da sinagoga. A Virgem Maria, São José, ensinava as orações para ele participava. Levavam ele para a sinagoga. Levavam ele para o templo. Lembra que Jesus se perdeu no templo? Por quê? Ele ia todos os anos. Subia. Então ele participava. O primeiro ponto, para aprendermos a oração, nós precisamos estar inseridos em uma comunidade de fé. Se o próprio Filho de Deus, que não precisava, mas quis participar de uma comunidade de fé do povo eleito. Se nós desejamos crescer na oração, nós precisamos estar inseridos na igreja, numa comunidade de fé. Participamos da liturgia, numa paróquia, numa comunidade, num movimento, inserido numa diocese, inserido na Igreja Universal, presidida pelo Romano Pontífice, o Papa. É a participação, como é a vivência da liturgia. Então, a primeira escola de oração
para um cristão é a vivência litúrgica da sua comunidade, da qual ele participa, da sua comunidade de fé. Rezar junto com os irmãos. A liturgia é o primeiro passo e fundamental. É como Jesus participar de um povo. Depois, segundo, é necessário ter uma determinação, né, de querer buscar a Deus. Se você quer crescer na vida de oração, é necessário você se determinar. Santa Teresa, a grande mestra de oração, Santa Teresa de Ávila, a grande mestra, doutora da igreja, a mãe dos espirituais, vai dizer, é necessário uma determinada determinação, uma decisão firme de buscar a Deus. Terceira coisa, para que a oração cristã se desenvolva em nós, é necessário uma disciplina. Não basta uma decisão momentânea. É necessário, todos os dias, você reservar um momento do seu dia para que você cultive o seu diálogo com Deus. Para que você, pela fé, se una a Cristo. Num por Cristo, com Cristo e em Cristo, na força do Espírito Santo, em adoração ao Pai. Como diria também Santa Teresa, oração não é outra coisa senão estar a sós, muitas vezes, com aquele que nós sabemos que nos ama. Então, é buscar a intimidade, a disciplina de todos os dias, reservar um momento para estar a sós com Deus, para dialogar com Ele. Quarto, conhecer os meios. E é para isso que essa série, Os Fundamentos da Vida Espiritual, se propõe. Apresentar para você os meios de oração. Precisamos descobrir o que é oração vocal e como fazer oração vocal. Oração mental, o que é oração mental e como fazer oração mental. O que é a oração litúrgica, o que consiste, qual é a natureza da oração litúrgica e como participar bem da oração litúrgica. O que é oração contemplativa e como vivenciar a oração contemplativa. Precisamos descobrir os meios pedagógicos da vida de oração. Entendendo o que consiste, o que é, e depois como fazer, como executar. É essa a nossa proposta. Então, é necessário conhecer os meios pedagógicos. Quinto e último, é necessário um método. Um método para qualquer coisa na vida. Se você for aprender inglês, se você for aprender informática, se você for aprender até a jogar bola, futebol. Existem escolas que normalmente se propõem a lhe dar um método, a lhe dar uma dinâmica que vai lhe apresentar caminhos para que você vá exercitando em qualquer tipo de conhecimento. Quando você tem um método já fundamentado, um método que já foi testado por várias pessoas, esse método vai nos ajudar. No lugar da gente ficar tentando por 1000 caminhos, é melhor a gente no começo ver. Mas presta atenção, se a oração cristã, primeiro o exemplo é Cristo. E eu vou ver qual é o método. Como é que, por exemplo, Nossa Senhora rezava? Como é que São Francisco rezava? Santa Teresa rezava? Então nós vamos ver nos grandes exemplos métodos, caminhos pedagógicos para desenvolver o dom da oração que nós já recebemos no sacramento do batismo. Então, é outra coisa que nós vamos apresentar para vocês. E vamos apresentar como um método básico para que você se desenvolva a sua vida de oração, o método mais tradicional de oração pessoal, que é a Lexio Divina. A igreja, basicamente, no seu início, trabalhava com 2 formas de oração. A liturgia, a oração comum, seguindo o exemplo de Jesus, fazer isto em memória de mim, na última ceia. Os apóstolos evangelizavam e depois, quando as pessoas eram batizadas, todos eles participavam desse rito litúrgico, que nós compreendemos hoje como a missa, a Eucaristia, e a Lexio Divina, que é a leitura orante das Sagradas Escrituras. Então eu vou apresentar
já no próximo vídeo o que é a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, para que você compreenda um método que não é um método fechado, mas é um método que vai ensinar você também a fazer oração vocal, a oração mental, a liturgia, a oração contemplativa. É um método que vai te introduzir na vida de diálogo com Deus, por meio das Sagradas Escrituras, que, como eu disse, as Sagradas Escrituras é o livro dos orantes. Por trás de todo grande orante existe uma leitura direta ou indireta das Sagradas Escrituras. Então, essa leitura orante tem que ser o fundamento básico da nossa espiritualidade. E é isso que eu apresentarei para vocês. A Lexio Divina. Primeiro, o que é a Lexio Divina? E depois, como fazer Lexio Divina. Como estamos fazendo em toda essa série dos fundamentos da vida espiritual. Sempre enfrentando a primeira pergunta, o que é? E depois enfrentando a segunda, como fazer isso? Ou poderíamos nos unir à Virgem Maria, né, que como se fará isso? Se eu não conheço homem algum. Então, esse é a forma da gente aprender como é a vida de oração. Então, a vida de oração cristã é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, aprendeu a rezar, tendo como fonte a sua filiação divina. Como nós, cristãos, devemos rezar? A partir do nosso batismo, que nos comunica a vida divina. E exercitar essa vida de oração em comunidade, na liturgia, na disciplina, na fidelidade, na busca de Deus e com um método profundamente provado e comprovado, que dá frutos e geraram inúmeros e inúmeros santos na igreja. Amém. Convido a você que você possa dar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não segue esse canal, você possa seguir esse canal, clicar no sininho também para receber todas as notificações. Aqui vocês podem ver as nossas redes sociais. Aqui você pode clicar e assim ficar atualizado de tudo que o movimento da Transfiguração realiza e propõe. Obrigado.